Agora a gente vai ouvir o que disse o senador Marcos Rogério, também na saída da comissão, e daqui a pouco a gente volta para outra rodada de análise. Acredita que os ânimos se exaltaram mais do que deveriam? Olha, assim, desde o início dos trabalhos da CPI, né, o ministro vinha sendo provocado. Ele, com relação aos fatos, teve um depoimento muito forte, com muitos elementos, com muitas informações importantes para a CPI, mas o tempo todo sendo provocado. Né, e na parte da manhã isso já aconteceu. Aliás, começou muito antes dele vir aqui, né, quando ele foi chamado de prevaricador. Né, o próprio presidente da CPI fez essa provocação e foi o que teria justificado, inclusive, a vinda dele até a CPI. Com relação aos questionamentos, ele respondeu. E no final, né, durante a fala da senadora Simone, na provocação que ela fez, comparando ele ao engavetador geral, ele deu uma resposta fora de tom, que não é adequado. Não só pelo fato dela ser uma mulher, não só pelo fato de estar na CPI. Isso não se pode fazer com qualquer senador, mas sobretudo pelo fato também de ser uma senadora da República. Eu acho que foi uma reação fora de tom, desnecessária. Teria que ter e que ele próprio reconheceu. Teria que ter concentrado nas respostas. Né? A força que se deve usar é a força dos argumentos e não a força das agressões, em nenhuma hipótese, em nenhum contexto. Então, acho que o ministro prestou um bom depoimento com relação aos fatos, mas provocado que foi, e em diversos momentos houve provocação de maneira assintosa, porque a oposição queria exatamente isso, né? Criar uma situação de constrangimento para o ministro. Veja, os membros da base do governo, nenhum deles teve oportunidade de fazer questionamento ao ministro Wagner do Rosário. Por quê? O relator gastou todo o tempo, fez uma exceção durante a fala dele, que foi abrir para o senador Girão fazer questionamentos. Nenhum senador da base do governo teve a oportunidade de fazer questionamentos ao ministro da CGU, porque eles queriam controlar a narrativa. Não estavam preocupados ali com o que o ministro ia responder. Eles faziam comentários, acusações, informações equivocadas, informações erradas, dados falsos, e aí no final faziam uma pergunta. Numa verdadeira arapuca. E no final não deixou os membros da CPI, que são da base do governo, fazer questionamentos. Então, assim, eu lamento pelo fato do discurso fora do tom, que o próprio ministro depois reconheceu. Acho que não devia ter feito isso com relação à senadora e nem a nenhum outro senador, mas a CPI escolheu obstruir o trabalho da base do governo no dia de hoje. Alguém chegou a pedir prisão depois que os microfones foram fechados? Com relação ao ministro, não, e nem em relação ao advogado, que também, num dado momento ali, teve uma postura... assim, o advogado cumpre um papel importante. Advogado não é poste, não é paisagem. O advogado, quando comparece a um depoimento acompanhando, né, o seu cliente, ele tem, né, as suas prerrogativas e elas devem ser asseguradas na forma da lei, na forma do Estatuto da Ordem. Agora, ele não pode se deslocar até a pessoa do presidente num gesto de desrespeito, de desacato. Isso não é apropriado. Quando você quer fazer uma questão de ordem, você pega o microfone, faz a questão de ordem e, pela força dos argumentos, você faz a defesa do seu cliente. Então, ali houve uma série de excessos, mas o ambiente da CPI hoje, desde o início, estava se encaminhando para essa situação. Acho que é um fato lamentável e tomara que a gente, nos próximos depoimentos, a gente tenha um ambiente de maior controle, sabe? Não se pode estimular esse tipo de embate. Isso não contribui com os trabalhos da CPI. Obrigada.